Olá, pessoal! Na aula passada, iniciamos nossos estudos sobre proporcionalidade, conversando sobre grandezas. Daí fizemos algumas atividades e discussões em sala. Hoje, vamos comparar as grandezas e tentar perceber se elas se relacionam uma com a outra ou não. Vamos lá? Antes de começar com os exemplos, você já se perguntou como a matemática lida com as situações da nossa vida? Por exemplo, você já parou para pensar que a gente fala assim: vamos considerar que um carro percorreu um trajeto de uma cidade a outra com uma velocidade de 70 km por hora. Como pode isso? O carro desenvolver a mesma velocidade em uma hora? Será que nesse percurso ele não aumenta nem diminui a velocidade em nenhum momento? Sem contar que o carro começa parado e vai aumentando a velocidade aos poucos, não é mesmo? Sabe como a matemática lida com essa situação? Fazemos uma estimativa, uma média. Nesse caso, trabalhamos com velocidade média, ou seja, tomamos a distância total percorrida e o tempo gasto para o percurso. Daí, calculamos a velocidade média desse trajeto. Assim, dizer que um carro foi de uma cidade a outra com uma velocidade média de 70 km por hora significa dizer que ele gasta uma hora para andar uma distância de 70 km. Esse tipo de exemplo nos apresenta uma regularidade, ou seja, em tempos iguais, o carro percorre distâncias iguais. Se aqui podemos falar de regularidade, então, em 30 minutos, quantos quilômetros esse carro andará? Para um pouquinho o seu vídeo e responda. Vamos lá. Pensa comigo. Se em uma hora ele anda 70 quilômetros e 30 minutos é metade desse tempo, então ele vai andar metade da distância total. Metade de 70 é 35. Então, em 30 minutos, ou seja, em meia hora, ele percorre 35 quilômetros. Podemos raciocinar assim porque essas grandezas se relacionam com regularidade. Vamos supor agora que eu queira saber a velocidade média de um maratonista que percorre a orla da Lagoa da Pampulha em 60 minutos. Como o contorno da lagoa mede aproximadamente 18 quilômetros e o maratonista gastou uma hora para percorrer o trecho, podemos dizer que a velocidade média dele foi de 18 km por hora. Neste exemplo, temos as grandezas: comprimento, que é a distância percorrida na orla da lagoa, o tempo gasto no percurso e a velocidade do maratonista. Observe que essas grandezas se relacionam. Velocidade é igual a distância dividido por tempo. Quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida em o mesmo intervalo de tempo, certo? Com isso, vemos que a velocidade é uma grandeza que se relaciona com a distância. Mas observe também que velocidade se relaciona com o tempo, de forma diferente. Quanto maior a velocidade, menor o tempo para percorrer uma certa distância, correto? Vamos mais um exemplo. Quando a gente pega um lápis e o coloca entre os dedos dessa forma, sentimos dor no dedo onde está a ponta do lápis. Isso acontece porque estamos aplicando uma força em uma região. Pressão é isso, é força sobre área. Nós sabemos que a ponta mais fina dói mais, ou seja, nesse ponto a pressão é maior. Mas, então vamos pensar, a pressão é maior na ponta, então é maior onde a área é menor. Um detalhe importante é que a força aplicada pela nossa mão no lápis é a mesma. Dessa forma, dizemos que a pressão é maior onde a área é menor. Neste exemplo, temos as grandezas: força, pressão e área. A pressão é uma grandeza que se relaciona com a área, também de forma regular. Mais um exemplo, vamos lá? Será que podemos comparar nossa idade com nossa altura? Quanto mais o tempo passa, mais velho a gente fica. E mais alto também? Ou mais baixo? Não exatamente, não é mesmo? Idade é uma grandeza que não se relaciona com a altura. Crianças da mesma idade não têm obrigatoriamente a mesma altura.
Nossa altura está relacionada com outras variáveis, como fase de crescimento, saúde, genética, às vezes doença, e não necessariamente com a nossa idade. Idade é uma grandeza, altura também é. Idade e altura são grandezas que não se relacionam necessariamente. Uma outra grandeza que quero trazer para a nossa conversa é o preço. Como assim? Vou explicar para vocês. É comum no supermercado, por exemplo, temos um pacote de arroz de 1 quilo e um de 5 quilos da mesma marca. Será que necessariamente o pacote maior terá um preço maior que o menor? Provavelmente sim, não é mesmo? Mas será que o pacote de arroz de 5 quilos custa 5 vezes mais o de 1 quilo? Agora, vamos pensar o seguinte: se formos comprar carne, 1 quilo de carne ou 3 quilos da mesma carne. Nesse caso, já sabemos que o preço de 3 quilogramas é 3 vezes mais o valor de 1 quilograma. Dentro de uma comparação de um mesmo produto, podemos dizer que a grandeza preço se relaciona com a quantidade de produto, mas não tem uma regra específica. Até porque isso também envolve outras coisas, outras variáveis, inclusive promoções. Para a gente compreender bem o que é mais barato a se comprar, precisamos levar em conta algumas discussões que faremos na próxima aula. Preço é uma grandeza. Massa, no caso a quantidade de arroz ou a quantidade de carne, também é uma grandeza. Preço e massa se relacionam, mas não necessariamente com regularidade. Por hoje é isso, pessoal. Vimos em nossa aula exemplos de grandezas que não se relacionam, outras que se relacionam, essas com regularidade e outras não. É muito importante que nossas discussões em sala sejam produtivas e, para isso, vou pedir que traga exemplos. Vamos tentar diferente desses que eu apresentei aqui para vocês. Traga para a gente 2 exemplos de cada. 2 exemplos de grandezas que se relacionam, 2 exemplos de grandezas que se relacionam com regularidade. Tente me explicar que regularidade é essa. E 2 grandezas que não se relacionam. Será que a gente consegue? Por hoje é só. Anote essa aula em seu caderno, responda as atividades colocadas na videoaula e estou aguardando por vocês em sala de aula. Um beijo grande e até a próxima aula.